Primeiro sábado do mês que vem, batismo. Você que não é batizado, venha morrer para este mundo e nascer de novo. Evanildo já confirmou presença em nome de Jesus. Vou matar mais um cearense em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Nordestino é diferente. Ele pode sentar aí. Vocês estão vivos. Ele disse: se o patrão não me der folga, eu vou do mesmo jeito. Está vivo. É a palavra. Mas eu quero falar com vocês acerca, antes de você, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 7. Irmão, eu quero falar algumas coisas sobre a palavra de Deus. Você não pode permanecer na igreja e ser um analfabeto bíblico, porque não vai haver mudança na tua vida. Você, para ter autoridade no mundo espiritual, você precisa da palavra de Deus. Quem está entendendo? E não é para você mostrar. Hoje eu não estudei a Bíblia para pregar para você. Eu estudei para me viver. Quem está entendendo? O poder espiritual pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Coloque-se de pé. Livro de Josué, capítulo 1, verso de número 7. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem acredita na palavra de Deus? Quem acredita na palavra toda de Deus? No ano de 2007 eu comecei a fazer missões com os homens da Igreja Batista. Eles adentravam na escola, eles tinham um nome, o Edu da padaria, era equipe de Gideões. E só entregava o Novo Testamento na escola. E eu falei: por que só entrega o Novo Testamento? Ele falou: porque é mais fácil de ler. Aí eu fui em algumas reuniões dessa turma e logo não fui mais, para a glória de Deus. Porque reunião de crente não pode ser reunião de negócio. Tem que ser culto a Deus. Glória a Deus. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Glória a Deus. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Glória a Deus. Aumenta aqui, profeta, para mim, que a voz está querendo desviar. Glória a Deus. Tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ponto e vírgula. Porque então fará prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmão? Você acredita que isso é verdade? Coloque a Bíblia na cadeira e dê a melhor salva de palma para a palavra de Deus. Pastor, não é para Jesus, Jesus é a palavra. Santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Se assente aí, me dê de presente a sua atenção. Eu profetizo que a partir de hoje, quando você ouvir a palavra, por mim, pelo bispo, pelas missionárias, por qualquer homem de Deus, em qualquer lugar, você terá uma reverência, um tempo precioso, entender que é uma oportunidade que Deus quer mudar a tua vida. Senhor, eis aqui a tua palavra, que não muda. Fala conosco, nos exorta, nos admoesta, nos leve a um lugar de revelação do teu coração, para que a tua palavra venha sobre nós e prospere para o resultado para o qual será enviado. Senhor, eu dou uma ordem no nome de Jesus sobre o mundo espiritual. Eu proíbo Satanás de roubar esta palavra do coração, do ouvido e do espírito da igreja. Que essa palavra venha, meu Pai, como nunca antes, fazer um rebuliço, um estardalhaço na vida do crente nesta noite, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Irmão, você sabe muito bem a história de Josué. Josué vem suceder nada mais, ninguém menos que o servo de Deus, Moisés. E Deus faz promessas a Josué. Por que eu li, bispo, esse texto? Porque a promessa em Josué tem uma condição. Condicionamento. Qual que é a condição? Que ele medite na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está sucedendo um homem que era amigo de Deus, que falava com Deus boca a boca, face a face. Aonde você nunca vai ler Deus falando Moisés. Toda vez que Deus fala de Moisés, Deus fala meu servo Moisés. E Deus dá uma orientação a Josué, dizendo que ele não se aparte a sua vida desta lei. Medite nela de dia e de noite. Não se desvie para a esquerda ou para a direita. Não aparte da boca do livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então a promessa de Josué é condicionada em guardar, viver, praticar a palavra de Deus. Estamos há 9 anos de porta aberta de Jesus na sua casa, pregando palavra, 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 palavra. Desde a garagem nunca se pregou menos de 1h10, 1h20, né, de palavra, de palavra, de palavra. E por que a vida de alguns muda e de outros não? Se todos ouvem a mesma palavra. Pergunte por quê? Porque alguém não tem um cuidado de guardar. Porque alguém não tem um zelo de viver com ela. Porque alguém não tem um zelo, não tem uma reverência, não tem um respeito. Tudo do evangelho é bom. Eu gosto da profecia, eu gosto do manto, eu gosto da revelação, eu gosto da adoração, eu gosto do sobrenatural. Mas toda hora que eu leio algo diferente, que eu não sei, a minha alma se alegra dentro de mim. Vem algo dizendo, sabe que eu entendo? Eu vou falar para você aqui, eu podia te tomar teu dinheiro e te enganar. Se tu não aprender Bíblia neste lugar, tu vai morrer amigo espiritual, a tua vida não vai mudar. Se você não aprender, não é aprender para saber, é aprender para viver, é aprender para praticar, é aprender para... Escute, a lei de Deus era composta, a lei mosaica, por 613 leis, 613 ordens. Quem já viu eu com talit, que eu uso em algumas datas especiais?
Aquele talit tem 613 fios na ponta. Quantos tem? Representando as 613 leis de Deus para com o povo de Israel. 248 leis são positivas. Quantas? E 365 são negativas. 248, segundo a medicina legal da época, representa a quantidade de órgão que habita no ser humano. Logo eu posso lhe afirmar que o ser humano só existe por causa da palavra. Tem 248 membros, órgãos no meu e no teu corpo, representando uma parte da lei de Deus. 365 representa cada dia do ano. Pergunte para quê? A cada dia você tem que saber. Você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Sabe que Deus está dizendo para Moisés? Para ter vida todo dia, para esse corpo funcionar, você tem que guardar a minha lei. Sabe que Deus está dizendo para Moisés? Pega o povo, santifica o povo e guarda a minha palavra e guarda a minha lei, porque todo dia vai estar escrito: você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O sacerdote Esdras era sacerdote e escriba. Quem que é o escriba? Que escrevia a lei. E ele era sacerdote. Um escriba, você tinha que falar para ele o que está escrito no número 387 da lei. Ele dizia: está escrito isso, 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 e para se aplicar na vida tem que fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa perguntava: o que está escrito na 594? Ele dizia: está escrito isso, 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 e para se aplicar na vida tem que fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa perguntava: o que está escrito no número 29 da lei? Um escriba tinha que saber a lei guardada no seu coração. E Esdras é sacerdote e escriba. Para quem nunca leu o livro de Esdras, Esdras consegue tirar o povo do cativeiro pela sua exposição da lei. Ele de tanto pregar, ele de tanto anunciar a palavra. O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, é composto pelo sacerdote Esdras. Se você ama a Bíblia, comece a se apaixonar pelo Salmo 119. Pastor, é muito grande, eu prefiro ouvir David Leonardo. Tu está enrolado com Deus. Escute. O que se diz no Salmo 119? A sua base, o seu tronco, bispo. Eu queria ter mais dias para poder viver e aprender os teus mandamentos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 48 vai dizer: a tua palavra me fez esperar, porque no dia da minha angústia a tua palavra me traz conforto. Quem está entendendo? No capítulo 10 de Esdras, o povo peca, o povo casou com mulheres estrangeiras. A Bíblia vai dizer que Esdras senta, chora e diz: Senhor, por quê? Senhor, eu te peço perdão pelo povo. Eu te peço perdão, Senhor, pelo pecado da nação de Israel. Ele vai para a praça pública, meu bispo, e começa a recitar as leis de Deus, ao ponto dos moradores dizer, Neemias capítulo 8 vai declarar que os homens chegam nele e dizem: rapaz, não foi você que pecou, não foi você que pecou, não chore, fala o que a gente tem que fazer, que a gente faz. Sabe o que ele diz? Ele chama o povo, conclama o povo e começa a levantar homens
Ele manda dividir o povo, toda a nação de Israel, em grupos. E na frente dos grupos eles colocam homem para representar a sua voz. Não tem microfone, não tem alto-falante, não tem o Anderson para fazer um som potente. Sabe o que ele faz? Eu vou pregar ali no alto do monte, e você, bispo, fala para esse grupo, e você, Anderson, fala para esse grupo, e você, missionária, fala para esse grupo, e você fala para esse grupo. A Bíblia vai dizer no capítulo 10 do livro de Esdras que ele começa a pregoar ao raiar do sol, e ele dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. O bispo ouvia e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele dizia: não temas. Ele dizia: não temas. Ele falava e os líderes repalavam. A Bíblia vai dizer que passa o dia de culto, e no final do dia está toda a nação em pranto, dizendo: nós entendemos a voz do nosso Deus. Do raiar ao pôr do sol, uma nação o dia inteiro ouvindo o quê? Palavra. E sabe o que aconteceu com a nação? Se arrependeram. Como é que eu vou me arrepender se eu não creio nisso? Como é que eu vou me arrepender se eu não sei o que eu preciso me arrepender? George Washington disse que ninguém governa o mundo sem a Bíblia e sem Deus. A rainha Vitória, que é o berço da realeza britânica, um dia perguntaram: da onde vem o poder que habita sobre a Inglaterra? Ela disse, pegou uma Bíblia do lado do seu trono e diz: todo o poder da Inglaterra vem da palavra de Deus. Napoleão Bonaparte disse assim: bispo, a Bíblia é um livro tão potente que todos que se opõem a ele são destruídos sozinhos. Olha que Napoleão Bonaparte disse que a Bíblia é tão poderosa que todos que se opõem a ela são destruídos sozinhos. Quem está entendendo? Eu profetizo que você receba autoridade pela palavra. Eu profetizo que você receba autoridade pela palavra. Depois você lê no livro de Esdras, jornada feliz, 1.500 quilômetros andando debaixo de uma palavra. Deus resgata o povo, porque no meio do povo tem alguém que conhece a palavra e prega a palavra. E, ai pastor, eu gosto de musiquinha. Quem vive de musiquinha é quem vive na boate, meu irmão. Quem é crente vive é de palavra, vive é de tutano, vive é de comida forte. Ai, eu gosto daquela musiquinha. Musiquinha não muda a vida de ninguém. Ei, você quer que eu provo para você? Eu te provo. Quantas vezes você entrou nesse lugar aqui destruído, querendo parar, e você ouviu uma palavra, e antes de acabar o culto você já está... Não é o pastor, não é a pregação, é ela, é a palavra. Quem está entendendo? E qual que é a recomendação de Deus a Josué? Guarda a minha lei, medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Hoje a meninada tem tempo, fica o dia inteiro na desgraça do celular e não se aprofunda na palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está vendo essa escolinha aqui dos maiorzinhos aqui? Um filho do judeu, aos 4 anos de idade, fica das 8 às 5 da tarde, o dia inteiro fazendo o que numa escola? Pergunte o quê? Aprendendo a lei, irmão. Das 8 às 5. Das 8 às 5. O dia inteiro, Elisandra, o filho do judeu, fica o menino. E a mãe do judeu não diz: o bebezinho está cansado. A mãe diz: está aprendendo a falar com o Eterno. Um menino de 6 anos dá um banho na gente de Bíblia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Escute. O livro de Crônicas, capítulo de número 38, vai falar do rei Josias. O rei Josias é o homem que restaurou os altares do povo de Deus. O povo perdeu o vínculo com a palavra. E a Bíblia vai dizer no capítulo número 38, versículo 10 em diante, que ele
tem um sacerdote de nome Ilquias. Ilquias está no porão do palácio do rei. E sabe o que ele acha? No meio da bagunça, todo empoeirado, pergunte o quê? Um livro. Ele tira a poeira do livro, bispo. Tira a poeira do livro, manda o sacerdote levar ao rei. E o rei diz: lê para mim ver o que é isso aí. Quando o sacerdote de nome Assã começa a ler, ele diz: isso é a lei do meu Deus. Ele diz: reúne o povo, apregoai um jejum e oramos em arrependimento, porque Deus não desistiu de nós, porque ainda achamos a sua lei. Escute, olha que o rei dá uma ordem na nação, porque achou um livro velho, mas o rei sabe o poder que tem no livro. O rei conclama o povo. Vem o juízo que Judá vai ficar 70 anos no cativeiro. Sabe o que Deus diz? Judá vai ir para o cativeiro, mas só depois que você governar, porque você amou a minha palavra. Quem está entendendo? Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Você está, me desculpa, todo atribulado. Eu não consigo entender. Para de cuidar da vida dos outros que você aprende. Eu não tenho prazer. Para de ver fofoca no fuxico gospel e começa a ler e entender a palavra do Senhor. Pastor, eu gosto é de orar. Vai doer um pouquinho. Eu gosto é de orar. Se você ora e não lê Bíblia, você perde tempo em oração. Vou te provar na Bíblia. Pergunte por quê. A fé vem por e ouvir o quê? Ouvir o quê? E você vai depender de palavras só quinta e domingo? O dia que você não faltar? Você acha que você vai conseguir ouvir palavra de quinta e domingo? E você vai ficar isso, cheio de saúde? Abraço. Quando a Bíblia diz, eu li aqui quando preguei sobre Ezequias. Ei, põe aqui para mim, Isaías 43, verso 26 de novo. Porque se eu não sei orar, Tiago diz: pedis e pedis mal, pede e não recebe, porque pedes mal, porque não sabe orar. Senhor, mata o bispo, porque eu briguei com o bispo. Senhor, mata o Lula, porque o Lula é demoniado. Quem está entendendo? Senhor, abre uma porta de emprego que vinha em casa, que eu não tenha que fazer nada, nem pegar no meu telefone. Abre uma porta de emprego que eu entre às 2 da tarde, saio às 6h30 e ganho R$7.500 por mês. Isaías 43, 26. 26, 43, 26. Ei, ele está aqui. Aí vai para a oração. Senhor, me dá. Eu quero. Oração sem Bíblia é perda de tempo. Pergunte por quê? Porque não sabe o que falar. Aí você vai ficar igual aqueles que da televisão. Não, porque eu tive uma conversa com Deus e coloquei Deus na parede. Olha aqui, Isaías. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Sabe o que Isaías está dizendo? Se você conhece de Bíblia, lembra teu Deus. Fala, Senhor Deus, está escrito que o Senhor vai salvar minha casa. Vai, vaso 27. Ele vai dizer: teu pai primeiro pecou, os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Está dizendo: a tua geração pecou contra mim. Mas se tu souber, me faz lembrar, me entre em juízo comigo. Eu acredito que Deus usa todo mundo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas eu não acredito que Ele não tira um tempo do seu dia para ler um versículo da Bíblia, para meditar nele, para acordar com Ele, para dormir com Ele, e vem dizer: assim diz o Senhor. Sabe qual é o problema? A internet acabou com o devocional.
devocional. A internet acabou com o devocional. Tem gente que só pega a Bíblia, era pior do que eu na Igreja da Graça. Só pegava a Bíblia no domingo e ficava a semana inteira lá no rack. A Bíblia no rack não tem poder. A Bíblia aberta em casa também não tem poder. A Bíblia só tem poder aqui dentro. A Bíblia só tem poder aqui dentro. A Bíblia só tem poder aqui dentro. O poder da Bíblia está aqui dentro, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, mas eu oro 14 horas. Se tu não recitar meia hora de Bíblia, tu perdeu o teu tempo na oração. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque o mundo espiritual, você aprendeu sexta-feira que respeita a palavra. E se não precisar de Bíblia, então não precisa vir para a igreja, todo mundo ora em casa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Deus está dizendo para Josué: eu sou contigo, vou te fazer prevalecer, mas tu tem que guardar minha lei. Medita nela de dia e de noite. O irmão Edu, da Igreja Batista, o Edu, Vera, o Luiz conhece ele, o Leandro, ele foi um amigo nosso. Ele foi um dos percussores de Jesus na sua casa. E eu vendia produto, eu vendia queijo para ele, queijos para a padaria dele. E toda segunda-feira nós tirávamos um tempo. E um dia eu falando de Bíblia para ele, eu comecei a chorar na padaria. Ele falou: Marquinhos, aconteceu alguma coisa? Eu falei: cara, eu estou ficando doido pela palavra de Deus. Ontem a gente estava na missionária Leia, aquele irmão pregou, o negócio está gritando aqui dentro de mim. Aí veio um versículo que mudou a minha vida. Salmo de número capítulo 1, verso de número 2. O número 1 vai dizer: bem-aventurado, vai ser muito feliz que não anda o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Por que o salmista está dizendo isso? O primeiro salmo da sua primeira escrita, o primeiro cântico que vai ser estado, sabe o que Davi está dizendo? O ímpio não tem Bíblia, o escarnecedor não tem palavra. Aleluia. Mas no verso 2 ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água, cujo darão os seus frutos na estação própria, e as suas folhas não murcham. Assim não é o ímpio, que é como o vento da moinha, espalha, e o ímpio não permanecerão na congregação do justo. E Jesus vai dizer ao líder dos fariseus: o povo era de Deus, o povo falava que tinha de Deus, e Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra, e você vai ser liberto. O que deixa uma igreja liberta é a palavra de Deus. Ai, pastor, eu não gosto da Bíblia, eu gosto só do louvor, eu gosto só da conversa depois do culto. Você deixou o seu ouvido em casa, o seu ouvido é postiço. Mas quem gosta da palavra está sentado aí, está dizendo: fala, Jesus, fala comigo, Jesus, fala comigo, fala comigo. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Porque se tiver a palavra, meu casamento está de pé. Porque se tiver a palavra, o meu ministério está de pé. Porque se tiver a palavra, a minha chamada está de pé. Se tiver a palavra, amanhã na rua estou trabalhando dizendo: eu tenho uma palavra. Onde eu ouvi uma palavra, eu vivo pela palavra. É a palavra que me sustenta. Você quer ver que eu te provo? Quem são os pregadores famosos do Brasil? É só quem tem palavra. Tem que ter palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Lucas capítulo 17, abra aí, por favor. Verso de número 5. Eu preguei aqui essa semana. O tempo oportuno de Deus. Jesus sabia de Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você é seguidor de Cristo, sim ou não? E por que você não sabe de Bíblia? Aí você vai dizer: eu não tenho tempo de estudar. Mentira. A gente faz escola bíblica aqui dominical uma vez por mês com o bispo. Por que não tem todo domingo? Porque não é justo eu tirar o bispo de cá todo domingo se não tem gente para aprender. Vem Pedro, Tiago, João e Joãozinho.
Quem quer ter fé? Quem quer ter fé? Diga para o seu irmão, sem Bíblia é impossível ter fé. Aos apóstolos disseram a Jesus, disseram então, os apóstolos, acrescenta-nos a fé. Eles estão pedindo para quem? Para Jesus. Eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo o quê? Para aumentar a fé. O que Deus, Jesus não falou, Saulo? A tua fé te salvou. Por que Jesus não disse, Xarabadaia súbria, receba fé? Olha o que Jesus responde, vai vaso 6. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira, descarrega-te daqui e planta-te ao mar, e elas vos obedeceria. Vai. Qual de vós terá um servo para lavar a terra e apacentar o gado, a quem voltando do campo diga, chega-te e assentai-te à mesa, e não lhe digas antes, prepara-nos a ceia, cinge, serve-me até que tenha comida e bebida, depois de comeres e beberes tu. Vai. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Irmão, o que Jesus está fazendo quando eles pediram fé? Jesus está pregando o quê? A palavra. Eles pediram fé e Jesus começa a pregar. Irmão, Jesus conta 40 parábolas. Jesus tem de 35 a 40 milagres no seu ministério de 3 anos e meio, registrado nas escrituras. E o que Jesus fazia o outro tempo? Pergunte o quê? Pregava a palavra. Jesus é o maior pregoeiro da palavra. Marcos capítulo 2 vai dizer, e descobriram que o Senhor estava na casa ensinando a palavra, e uma multidão se achegou na casa para ouvir a palavra. Assim também vós, quando fizesse tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Irmão, não é o pastor, é Jesus. Quem está entendendo? Quando eles pediram fé, Jesus começa a pregar a palavra, porque é a palavra que vai trazer fé. É a palavra que vai nos trazer fé. Você não está aqui porque você escolheu, não, acha que é legal, tem uns amigos, não. Você veio aqui porque a palavra, através do Espírito Santo, tocou no teu coração. Irmão, escute o que eu vou dizer. Saia perguntando para todo mundo aqui do ministério. Quem está com a vida transformada é quem tem devocional de Bíblia, é quem tem tempo de Bíblia, é quem gosta de ler Bíblia. Pastor, eu leio errado. Não tem problema você ler errado, você precisa ler. E olha o que eu vou te dizer para você: ler a Bíblia vai arrumar a tua leitura. Você vai ficar melhor do que um professor de português falando. E eu estou te falando, eu ganhei um menino para Jesus, seu nome é Casimiro. Casimiro falava tudo errado. O Casimiro hoje tem uma leitura aprimorada. Pastor Jonanci, a Vera conhece. O Jonanci, quando faz a leitura da Bíblia, ele tem um vozeirão de locutor. Quando ele termina de ler, irmão, uma pregação, a gente já está chorando pelo tom da leitura, pelo poder que é alocado na palavra. A leitura da Bíblia ainda muda a vida. A leitura da Bíblia é o que vai fazer o crente ficar de pé. Não há de, ai pastor, aleluia, pastor, eu quero que Deus levante um vaso para falar comigo. Deus pode falar, mas se você quiser em casa, Ele fala agora, Ele fala daqui a pouco, Ele fala amanhã, Ele fala de madrugada, Ele fala de noite, Ele fala a qualquer hora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Salmo 27:13 de Davi: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E o dia que o Satanás vir te tentar, você vai fazer o quê? Ô cão fofo, sai daqui em nome de Jesus. Eu nem te adicionei no zap, você já está aqui, cão fofo. O diabo tem medo de quem conhece e teme a palavra.
Quem quer conhecer segredos da palavra de Deus de verdade? O bispo orou na sua cabeça para você pregar. Como é que você vai pregar se tu não lê? Hã? Como é que tu vai pregar se tu não lê, se tu não medita? Diga, o negócio não é saber, não é decorar, é viver. Quem está entendendo? Pegue na mão do seu irmão aí. Fala assim: eu profetizo sobre a tua vida, que a partir de hoje você receba poder espiritual na autoridade da palavra, da palavra, da palavra. Fala assim: em nome de Jesus. Recebe aí, crente. Aí o diabo vai te tentar, diz: vou acabar com o seu casamento. Aí você vai pegar a síndrome do Saulo. O inimigo está furioso. Aí você fala assim: meu casamento você não vai destruir, porque está escrito: o que Deus uniu, o homem nem o diabo separa. Não está diabo, está só o homem. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus usou uma crente para dizer que meu filho que não vem para a igreja não tem jeito. É porque ela só tem a língua grande e não tem Bíblia. Porque se você conhecesse, ela fala assim: olha, eu estou vendo que seu filho vai se perder. Você fala assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Porque a Bíblia está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia também está escrito no livro de Jó, que pela pureza das minhas mãos, até que não é inocente, será preservado. Sim! Se tu não tem Bíblia, meu irmão, por que tem gente que vai em qualquer lugar aí o povo chega com a maior cara lavada do mundo? Pastor, eu fui no lugar, eu fui no monte, eu fui numa igreja, Deus usou um vaso para falar comigo, eu não entendi. Fale, pergunte para ele, foi ele que falou. Eu não estava lá, meu irmão. Já viu pessoas profetizar no meu ouvido aqui, ó? Quando terminou, eu falei: vaso, vem cá, eu conheço a voz do meu Deus. Porque não condiz com o que está escrito. Se você não souber o que está escrito, você vai engolir qualquer coisa. Se você não saber o que está escrito na palavra, vai chegar aqui uma endemoniada: aí eu vejo um vaso novo, aí ela está em crise em casamento. Mas se ela souber, está dizendo: eu te repreendo, porque o Clóvis é o amor da minha vida. Eu fui no monte, veio um profeta e entregou um algo de Deus. Vai você perguntar para ele, vai perguntar para mim. Eu não estava lá, eu não estava trabalhando. Como é que eu sei com uma profecia de Deus? Pergunte como. Fazendo prova dela, adivinha onde? Na palavra. Na palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Porque é necessário aprender a palavra. Aos jovens de hoje: manto, terra, lava-saio, terra, pé, glória a Deus, aleluia. Aí amanhã, hoje de madrugada, passa a noite todo dia na internet vendo capetada. Não vê um versículo, aí depois faz assim: eu quero morrer. Um dia eu estava saindo para trabalhar, uma irmã lá do Jardim Verônia, a bispa já tinha orado, a bispa já tinha ido lá com o Elvis, lá no Jardim Verônia. Ela falou assim: pastor, se você não vir aqui eu vou me matar. Eu falei: vai com Deus que eu tenho um caminhão para carregar. Oxê, a bispa chegou 1h30 da manhã com o Elvis. Elvis ficou virado. Aí me manda mensagem. Eu na garagem abrindo mão, a boca também no jacaré. Disse:
Se ele vir aqui, eu vou me matar. Eu falei, ô diabo, capeta, tô indo trabalhar, não enche o meu saco, não, sai daí. E quem quer se matar não fica mandando mensagem para os outros. Ai, dormir e orar e ler o Salmo 91 aí. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E por que a gente sabe? Porque nós somos bons? Não, porque está escrito. Se você não souber de palavra, todo mundo vai te enganar. Qualquer profecia vai queimar o teu juízo. Opa, isso aqui contraria a palavra de Deus. Ará, chorevas. Isso não é de Deus. Aí não consiste, não fecha. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pode falar ou não pode? Eu não acredito que Deus tem algo para revelar o dia inteiro para os outros. Eu te vejo de manhã. Ei, Shabadai, falou. Aí eu te vejo 11 horas. Deus falou. A única revelação 24 horas por dia é na palavra. E por que tem a profecia? Porque o bispo pregou aqui. Se não tiver profecia, o povo perece. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não precisa ler, Deuteronômio capítulo 6 diz: ame o Senhor com toda a tua força, com tudo que tu tem, com todo o teu ímpeto sobre a sua lei. Olha aqui os pais aqui, ó. Senta com os teus filhos todos os dias, ao dormir e ao levantar, e fala para eles da minha lei. Quem está entendendo? Salmo 119, versículo 160. A minha palavra é a verdade. Quem está entendendo? Como é que uma pessoa está aqui há 5 anos congregando, não sabe um versículo da Bíblia? Se todo culto tem no mínimo 1 hora de palavra. Agora olhe para a vida de quem pratica. O problema é que tem quando sai de casa, deixa o ouvido portátil. Sabe o radinho portátil? Ele deixa o... Aí ele vem, chega em casa, ele bota o ouvido de novo. Porque aqui ele só escuta, ele não dá ouvido. Quem está entendendo? Lucas, volte aí, capítulo 8. Jesus vai falar uma parábola. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 8, verso 4. Jesus vai contar uma parábola do semeador. E essa é a única parábola das 40 que Jesus fala e explica. Das 40, Marcelo, a única que ele explica é essa. Pergunte por quê? Porque é uma parábola sobre a palavra. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de... Não. 8, Lucas capítulo 8, verso 4. Põe ali. Isso. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele de toda a cidade, disse por parábolas. 5. O semeador saiu a semear uma semente. Quem já foi da roça? Quem já foi da roça? E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. Vai. E outra caiu sobre pedras, nascido secou-se, pois que não tinha umidade. 7. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, 100 por 1, dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem já foi da roça e trabalhou na roça? Alguém saía na roça, pela roça dos outros, e semeava? Não, você só semeava no campo que lhe tinha direito. Sim ou não? Só que essa semente, Vera, é diferente.
O semeador, por onde passa, vai semeando. Essa semente é diferente. Ele não faz só no campo que lhe pertence. Aonde ele passa, Zé, ele vai semeando. Ele vai semeando. Ele vai semeando. Lá em Vitória do Mearim, se o cara tem uma terrinha, ele vai lá no pedaço de terra e semeia na terra dele. Mas Jesus está dizendo que esse semeador, ele semeava no caminho. Vinha na Ayrton Senna, semeava. Vinha na Francisco Marengo, semeava. Pegava a Glicério, semeava. Pegava a antiga Rio Santos, semeava. Pergunte por quê? Porque esse semeador é diferente. Pergunte por quê? Ele é um pregador. Quem está entendendo? E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Vai, vaso. E ele disse: preste atenção, igreja, no que Jesus vai falar na sua palavra. Olha o que Jesus disse. Ele disse: a vós, meu povo, só para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Só para vocês. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não veja. Olha, irmão, preste atenção. Jesus está dizendo: para vocês eu conto uma parábola, porque eu estou falando da minha palavra, eu estou falando do meu jeito, com o meu código, para o meu povo, o reino. Quando a gente fala para o povo aí do mundo: não, nós servimos no reino, o povo fala: que peste de reino? Não é assim? Não é assim? Ele fala: o reino que eu sabia foi a rainha, que ficou aí 15 dias para enterrar a velha. É assim ou não é? Porque eles não conhecem. Jesus está dizendo: a vós é dado conhecer, só para vocês, os mistérios do reino, através do quê? Da palavra. Mas aos outros eu falo por parábola. Jesus está dizendo para eles: eu falo por parábola, porque para eles não entenderem. Você não está entendendo. Para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Olha isso. Pode falar ou não pode? Quantas pessoas que você vai fazer assim: ai, eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada. Mas eles sabem entrar na pornografia, no fuxico. Como é que chama o chat de namoro lá, Saulo? Que está tendo pique de sequestro? Como é que chama o chat? Tinder. O Tinder. Aí vai no Tinder, marca com a namorada. Aí chega lá os ladrões e falam: perdeu. Vai pro sequestro, vai pro Pix. E eu falo: flores. Quem procura mulher e homem no Tinder? Quem não sabe o segredo dos reinos do céu. E quem conhece fala: vou esperar minha Rebeca. Eu vou esperar o meu Isaac. Porque está escrito. Ai, ai, ai. Onze, meu pastor. Esta é, pois, a parábola, a semente. Escute, volte no 11. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra. Agora, pergunte para o seu irmão: que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? 12 vasos, por favor. Os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Presta atenção no que Jesus está falando aos seus. Os que estão junto ao caminho, irmão, para quem não sabe, o primeiro nome da igreja era Caminho. Atos capítulo 15, verso 26 e diante. Não fale mal da igreja de ninguém. Você não pode falar mal do caminho. Mas é assim, problema seu. Você não frequenta lá, deixa lá. Não é da sua conta o que acontece na igreja do Júlio. Quem está entendendo? Porque a igreja é noiva, sim ou não? Sim. O líder é pioeto, mas a igreja não é noiva? Sim ou não? Sim. Então não fale mal da noiva de Cristo. Os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, ponto e vírgula. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não
salvem crendo. Volta no 12, vaza. Para que se não salvem crendo. Ouviu a palavra é da hora, gostei, é da hora esse bagulho. Mas a terra não é boa. A terra está no meio do caminho. Vem o diabo e rouba. O cara ouve a palavra aqui: não pode viver em fornicação, não pode ter sexo fora do casamento, não pode ver prostituição. Ele fala: eu vou mudar. Rapaz, Deus falou, eita glória, estou sentindo. Quando chega ali fora, vem uma sem vergonhice no celular. Ele fala: não, é só mais uma vez. Chegou ali fora, o diabo já roubou. Quem está entendendo? 13, João Marcos, vamos. Os que estão sob pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo, e no tempo da tentação se desviam. Quantas centenas e milhares de pessoas você já viu nesse lugar? Que ouviu palavras, se alegrou, chorou, missionário, minha mãe na fé. Você já viu isso, sim ou não? Você já viu isso aqui, sim ou não? Irmão, eu profetizo que você crie raiz. A gente conversa com as pessoas de alguns ministérios aí, que dão a vida pelo seu ministério, mas eles não sabem um versículo da Bíblia. Pergunte por quê. Porque a igreja não prega. A igreja não prega. Não prega. Não prega. Não prega. A igreja tem culpa? Não. Quem tem culpa é quem dirige a igreja. Quem está entendendo? Quanta palavra você não recebeu com alegria? Agora eu vou mudar. Agora eu vou arrumar a casa. Vou consertar o meu altar. Não, de hoje em diante. Não passa. Não passa. Mas não adianta você querer, você tem que enraizar. Eu preguei 3 dias aqui de plantas: oliveira, figueira e videira. Quanto mais fundo, mais forte fica. O crente tem que se enraizar. Aleluia. Pastor, eu amo o Senhor, eu amo a bispa, eu amo seus filhos, eu amo a igreja, eu amo o ministério. Se tu não amar a Bíblia, tu não ama nem a tu mesmo, minha irmã. Pergunte por quê? Porque tu não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo. 14, profeta. Isso. E o que caiu entre os espinhos são esses os que ouviram, e indo adiante são sufocados com os cuidados da riqueza. São sufocados com os cuidados. A riqueza, os deleites da vida não dá fruto com perfeição. Hoje eu não vou para a igreja porque hoje eu consegui um dia para ir para a praia, Santa Ceia. Hoje eu não vou para a igreja ouvir a palavra porque o meu primo, que nunca veio na minha casa, chegou no dia da Santa Ceia, 5:30 da tarde, falou: oi, primo. Hoje eu não vou porque minha mãe me mandou mensagem e eu fiquei conversando com ela. Ela estava se sentindo tão sozinha. Aí eu fiquei conversando com a minha velhinha. Aí daqui a pouco eu conversei com um bando de gente. Ela foi lá, perdi o culto. É assim ou não é? É assim ou não é? Não levante a mão. Quem aqui recebe parente em casa domingo 6 da tarde? Meu sogro passou em casa às 6:10 para trazer uma encomenda
Não, meu sogro é homem de Deus. Passou em casa, deixou uma encomenda. Não falou do Corinthians, o Corinthians é ruim. Já foi embora rápido. Sabe por que ele foi embora rápido? Não porque eu mandei. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu tenho um compromisso. Ele disse, cadê as crianças? Eu falei, já está na igreja. E aí ele falou, também está na igreja. Ele disse, então, olha o que ele disse, meu senhor. Então eu vou indo para você não se atrasar. Eu falei, vai com Deus, mande um cheiro para minha sogra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quando você tiver compromisso com a palavra, todo mundo que te ama vai saber que você tem um compromisso domingo à noite. Aleluia. Eu tenho uma irmã caçula que disse, ai, eu não chamo Marcos e Elaine para mais nada, porque eles nunca têm tempo para nós. É só igreja, 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 igreja. E eu falei, boa essa sua palavra, minha irmã. Sabe por quê? Porque no tempo que eu estava ruim, sabe quem me recebia todo dia? A igreja. No tempo que eu estava arrebentado, sabe quem recebia todo dia? A igreja. No tempo que você se reunia para falar que eu estava quebrado, que Deus quebrou a minha vida, sabe quem me recebia todo dia com um sorriso no rosto? A igreja. Nós vamos marcar um café domingo à noite em casa. Está amarrado. Você não quer que eu vá? Sai, cão. Sai, cão. Quem está entendendo? Eu tenho uma outra irmã que me ama muito. Sabe o que ela faz? Marcos, que dia que eu posso marcar para que você esteja com a Elaine e as crianças? Eu marco no dia que tu falar. Pergunte por quê? Porque me ama. E quem ama respeita o que você escolheu. Quem ama sabe a sua decisão e sabe que você não negocia. Aleluia. 15, João Marcos. E o que caiu em boa terra? Ai. Aravaço. Pega na mão do seu irmão, aperta aí. Se ele achar ruim, manda reclamar com o bispo. Fala, irmão, eu profetizo que hoje Deus mude a terra. Hoje Deus vai mudar a terra desse coração. Hoje, não, aperta aí. Se achar ruim, fala que foi o Saulo. Se achar ruim, pega o Saulo. Fala, eu profetizo que Deus vai mudar a terra desse coração hoje. A terra vai ficar boa, a terra vai ficar boa. Eu profetizo uma terra boa, porque tem semente boa do céu. Eu vim trazer hoje para a igreja, eu não trouxe revelação, não trouxe nada. Eu vim trazer semente para uma terra boa. Cadê a terra boa? Cadê a terra boa? Deixa eu ver se tem terra boa aqui. Terra boa é aquela que vai receber a palavra. E os que caiu em boa terra, esses são os, ouvindo a minha palavra, as conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A minha promessa ainda não se cumpriu, mas eu tenho uma palavra para esperar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Bote a mão no teu coração. Fala, Espírito Santo, prepara essa terra, pelo amor de Deus. Deixa essa terra boa. Deixa essa terra honesta. Deixa essa terra perseverante. Aleluia. 16. Escute o que eu vou lhe dizer. Essa parábola vai estar em Mateus e Marcos. Elas são mais compridas. Aqui ele vai colocar outra parábola. Escute o que eu vou lhe dizer. Diz o Mateus e Marcos, que produziu 30, 60 e 100 por um. Quem está entendendo?
Se você hoje preparar o teu coração, tudo aquilo que você ouvir vai brotar. Vai brotar, vai brotar, vai brotar. Quantas vezes você ouviu um testemunho? Irmão, eu recebi uma palavra há 13 anos atrás, ela está se cumprindo hoje. Porque tudo aquilo que eu ouvi de Deus, eu acho que antigamente, quando eu era um ignorante, eu ia no lugar, eu não gostava do ambiente, eu desprezava a palavra. Onde eu for, o pregador pode ser ruim, pode ser o que for, não importa quem está pregando, aquela palavra é para mim. É uma semente que está sendo semeada no meu coração. De mais a mais eu não vou casar com o pregador, não me interessa. Eu sei que uma palavra está sendo liberada. Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Eu profetizo que você comece a se apaixonar pela palavra de Deus. Pastor, minha vida não muda. O que você largou por causa da palavra já? O que você abriu mão por causa da palavra de Deus? Aí você vai dizer, não pastor, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu roubava, não sei o que. A palavra nunca roubou, você só fez bem para você. O que você abriu mão por causa da palavra de Deus? Eu perdi tantos amigos por causa da palavra. Um dia eu estava numa festa de crente. O irmão disse, eu não vou convidar mais o irmão Marquinhos. Ele é muito chato, ele só fala de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia. Eu falei, era para mim falar do Corinthians, desgraça. É para me falar da mulher dos outros. É para falar da vida dos outros. Festa de crente, irmão. O som da palavra, ele se incomodava. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quando eu estava me convertendo, o Luiz sabe disso, a Vera, nós íamos para o interior de São Paulo, sem poder ir para ouvir uma palavra. São José dos Campos, Vigília, Jacareí, tudo quanto é canto, Pindamonhangaba, São José, tudo quanto é canto para ouvir uma palavra. Aleluia. Nós fomos para Santa Catarina, marcamos um passeio, mas nosso maior intuito era ouvir uma palavra lá em Itajaí. A gente já foi de casa pensado, ela marcou tudo para nós. Eu falei, bom, já vi na internet, é 19 km, nós vamos lá. E quinta-feira a gente não estava aqui, mas nós estávamos em Santa Catarina ouvindo uma palavra do apóstolo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu contar uma coisa para você do apóstolo Luiz Hermínio. Luiz Hermínio conta no seu testemunho que ele sempre pregou a mensagem do reino. E aquele galpão que a gente foi já aumentou, está muito maior hoje. De tanto pregar reino, reino, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. O povo começou a levantar no meio do culto, no domingo à noite, e dizer, eu não aguento mais ouvir arrependimento. No meio do culto, no domingo. No meio do culto, Alex, o povo levantava e ia embora. Eu não aguento mais ouvir falar em arrependimento e paternidade. Misericórdia. Aí o pastor Lapa disse assim, Luiz, tira um pouco das cadeiras, para não ficar feio, que as cadeiras estão ficando vazias. Ele disse, fica tranquilo, que Deus falou que vai chegar um tempo, que vai vir de gente de tudo quanto é canto da terra, neste lugar, para ouvir uma palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele olhava para o Lapa e dizia, tem para pagar aluguel? Lá para dizer, para a segunda tem. Quando os caras falavam se tinha para aluguel, era para ver se ele mudava a mensagem. Porque ele era profeta, ele tinha de Deus, ele tinha revelação. E Deus falou, guarda a minha palavra. Sabe que os membros da igreja levantaram no culto de domingo à noite e dizer, ir embora por causa da mensagem. Sabe o que aconteceu nesse lugar hoje, Iraci? Nesse mesmo lugar vai gente do mundo inteiro para ouvir uma palavra. Eles viram, da onde você é, Belém do Pará, da onde você é, Rio de Janeiro, da onde você é, Bahia, Salvador, Manaus, da onde você é, Guatemala, Bolívia, Argentina, Honduras, o mundo inteiro ouvindo, aleluia, para ouvir uma palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Irmão,
Aqui já fez fila de profecia, aqui já fez fila de revelação, aqui já fez fila para descapetar as pessoas, mas a fila que vai perpetuar nesse lugar é a fila para ouvir palavra, é a fila para ouvir palavra. Sabe o que vai dizer? Eu não sei, se não couber, fica aí fora e ouve a palavra, porque eu vim nesse lugar para ouvir uma palavra. Amós capítulo 8, verso de número 11, vai dizer o meu Senhor: e eu enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem fome de água, mas fome de ouvir a minha palavra. Esse tempo já chegou. Crente que é crente não vive sem palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 9. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem já foi num culto onde o pregador passou todo o tempo? Irmão, só edifica a si mesmo falar em línguas. Você pode ficar falando línguas o tempo inteiro aqui, não tem problema, até eu. Mas só vai edificar em nós. Mas quando lê a palavra, todo mundo participa do pão. Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, e todos os meus ossos estremecem. Aravás, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das palavras na sua santidade. Jeremias está dizendo: eu estou como um cara bêbado por causa da tua palavra. Ai, eu não gosto quando o pastor fala chapado. Lê Bíblia, irmão. Sai da internet e vai para a Bíblia. Está chapado, é bíblica que ele está dizendo. A tua palavra me deixou como um homem embriagado, vencido. O que é o homem vencido? Um homem vencido é um homem que está bêbado, fora de si, pela palavra, lendo, da sua santidade. Da sua santidade. E Jeremias vai dizer para Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me persuadiu, o Senhor me mandou pregar para um povo rebelde, eles não acreditaram. Mas quando eu quis parar, a tua palavra queimava dentro de mim como um vulgar. O que te manteve nesse lugar por anos é a palavra de Deus. E você precisa aprender, não para mostrar para os outros: olha, em Levítico diz. Não. É para você viver. 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 Se eu cobiçar outra mulher na rua, eu não estou traindo a minha esposa, porque ela não está vendo. Eu estou traindo o meu Deus em primeiro lugar. Eu estou fugindo da sua palavra que eu prego todo dia. Aravás, aravás. Quem quer receber segredos da palavra que ninguém na terra recebeu? Quem quer receber? Quem quer receber, levante a mão, vou profetizar sobre isso. Tenha temor. Temor. Porque o Salmo 25:14 diz: os segredos do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e a Ele revelará a sua aliança. Daniel capítulo 11, verso 32. Aos violadores do pacto, da aliança, quebraram com lisonjas, com bajulação,
Mas o povo que guarda a aliança ou a palavra farão proezas, diz o Senhor dos Exércitos. Daniel capítulo 10 vai dizer, capítulo 10, verso 1 em diante vai dizer: eu li a profecia do teu livro e entendi. Eu li a profecia do teu livro. Eu li, eu examinei, eu estudei. E vi que o cativeiro não vai ser. Vai ser no tempo vindouro, mas ele virá sobre si. Porque eu li a tua profecia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo Bíblia sobre a tua vida. Se você tiver dúvida, você pergunte para a gente. Se você se sentir constrangido, peça para o seu professor particular. Sabia que tu tem um professor particular de Bíblia? Não sabia não, né? Que ele trabalha da hora que tu acorda, da hora que tu dorme. Sabe quem que é? Pergunte quem? O Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ensina a tua palavra, para que eu possa te dar menos trabalho. Porque quanto mais eu aprender e viver, menos trabalho eu te dou, amigo, professor particular, meu cumon chamado Espírito Santo. Araravassarabadais, Erevassorebandarassai. Não existe avivamento sem Bíblia. Eu já preguei em muitos lugares na minha vida. Um dia eu cheguei para pregar numa vigília. Quando eu estou subindo no altar, o cara me puxou pelo meu terno e falou: irmão Marquinho, mete fogo. Eu falei: amém. Ele falou: não precisa muito ensinamento não, só mete fogo. Eu virei para ele e falei: como é que só mete fogo? Explica para mim, vaso. Não, eu conheço o irmão tem de Deus. Eu falei: me explica como é que faz isso. Eu subo lá em cima e falo: fogo, fogo, fogo. Se você sabe, me ensina. Eu falei para ele: não existe fogo sem palavra. Não existe fogo sem palavra. Aravá chorebadai, erevá chorebadai. Não tem avivamento sem Bíblia. Não tem avivamento, aravás. Não tem avivamento sem Bíblia. No dia que a Kelly e a Alex casou, fui na melhor vigília que fui na minha vida. Apóstolo Márcio Camargo pregando. E ele pregava, passou a madrugada inteira dizendo: prega a verdade, 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 prega a verdade. Era 5 horas da manhã, o ginásio tomado. O negócio foi tão violento que o neguinho correu, foi lá para a Praça dos Professores, foi lá no Itaú, irmão. Ele pregou Mateus capítulo 24. Daqui 3 dias não haverá pedra sobre pedra, somente a verdade. Eu profetizo que você vive essa verdade, que você conheça, se aprofunde. Onde tem internet está fácil de estudar, tem curso à distância. Aprenda, medite nessa lei de dia e de noite. Pastor, eu não entendo nada. Para de cuidar da vida dos outros e vai estudar um pouquinho. Tira um tempo com a palavra. Fala: Senhor, eu preciso aprender a tua palavra. Você não vai levar a sua família na terra prometida se você não tiver palavra. Aleluia. O que segura a ovelha no rebanho não é a cerca, é o alimento. Eu profetizo que você comece a partir de hoje a ser essa terra boa, que qualquer palavra vai guardar na tábua do teu coração. Por que você ouve aqui eu dizendo: olha, no ano de 2007, no ano de 2009, 2010, 2011 eu recebi uma palavra de fulano de tal em tal lugar. Não é porque eu tenho uma memória boa, é porque eu guardei ela na tábua do meu coração. Ezequiel capítulo 37, a visão dos ossos secos. Ele diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele vai dizer: Senhor, tu sabes.
o original quer dizer: se tu quiser, tudo acontece. Então profetiza sobre a minha palavra. O que Ezequiel vai dizer aos ossos? Ossos secos, ouve a palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Se você não aprender da palavra, qualquer Zé Ruela vai te entregar a profecia da carne, cortando no sangue, e você vai ficar tudo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas quando você sabe a palavra, quando alguém fala da parte de Deus, o mesmo Espírito que habita aqui, habita na igreja, ele vai testificar. Josué, você não vai levar a tua casa à terra prometida sem meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Pastor, mas eu não quero ser pregador, eu não quero ser missionário. Você pode ser um crente qualquer, mas você precisa desta palavra. Essa palavra não é para pregar, é para viver. Essa palavra não é para mostrar para os outros, é para criar os filhos no caminho do Senhor. Essa palavra não é para mostrar para ninguém, é para conservar o casamento que a palavra prometeu. É para conservar a família que Deus liberou sobre a sua palavra. É para valorizar aquilo que Deus te deu, para dar o valor correto. Só valoriza as coisas de Deus quem conhece a palavra. A palavra. Pastor, mas eu não concordo com o dízimo. É que você não é crente e não conhece a palavra. Eu não concordo com a oferta. Você não concorda nem com você mesmo, porque você não tem um temor da palavra. Engraçado, quando eu ouço esses comentários, Cláudia, eu lembro que essa pessoa já foi na igreja grande, na igreja enorme, e o povo ficou lá 10 mil, 5 mil, 8 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 900, 870, 80, 40, 50, 80 centavos, R$1. Planta bananeira! E ninguém fala nada. E é 1h30 de culto pedindo dinheiro. Não se lê um versículo. Aleluia. E ninguém reclama. Pergunte por quê? Porque não conhece a palavra. Abril de 2007, eu e minha esposa linda, falei: amor, a gente precisa se acertar com Deus. Deus tinha acabado de curar ela de uma depressão pós-parto. Nós fomos 30 dias do mês de abril, cada dia em uma igreja. Congregávamos na Igreja da Graça, na Avenida Gatiaia, com o pastor Adal Gilberto, bom baiano. E nós saímos cada dia numa igreja: Batista, Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo. E eu, no primeiro amor de ser convertido, eu levava a minha Bíblia, que tinha a fotinha do missionário R.R. Soares. E eu fui em vários cultos que não necessitou de Bíblia. Eu fui 30 dias, de domingo a domingo, Luiz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Esse mês de abril foi eu, a bispa, João Marcos no Bebê Conforto, com 2, 3 meses, e o Edu da padaria. Vários cultos não se utilizou Bíblia. Quem está entendendo? Ninguém me contou, eu vi. Tem um descarrego ali na vaia, eu falei: vamos lá, se tiver capetado já sai logo, vamos lá. Queima! Queima, 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 queima. Eu quase chamei o bombeiro. Queima! Falei: bom, tá tudo bem aí, irmã? Zero? Não estamos encapetados, vamos para casa. Pega o bebê, vamos para casa. Quem está entendendo? E não tinha palavra. E não tinha palavra. Eu profetizo que a partir de hoje você prepara a terra do seu coração para receber a palavra.
Eu vou falar, deixa eu bater nos varão. Para de se preocupar com o Corinthians, com a política um pouco. Vai ler Bíblia. Tira um tempo para tu ler Bíblia. Para de se preocupar com essas coisas da terra. E tira um tempo para aprender a palavra de Deus. Aravassaia. Porque na hora da dificuldade, o Palmeiras não está lá, o Corinthians não está lá, o São Paulo não está lá, o Flamengo não está lá, Bolsonaro não está lá, PT não está lá. Sabe quem vai estar lá com você? A palavra. A palavra. Sabe quem vai estar lá? Quando alguém trazer um diagnóstico ruim, adversário, olha, o teu ente querido está nas últimas, no hospital, o médico está só esperando para desligar o aparelho. Sabe o que você vai dizer? Está escrito em Isaías capítulo 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, porque eu em juízo com a minha boca declararei. Eu profetizo um avivamento de palavra. Eu profetizo um avivamento de palavra. Eu profetizo um avivamento de palavra. Eu profetizo um avivamento de palavra sobre a tua vida. Eu profetizo um avivamento. Não vem, irmão, tem uns irmãos aqui que me conhecem. Não vem discutir se você não tem Bíblia. Não vem com seus argumentos não. Me traga a Bíblia. Traga aqui para mim, meu apóstolo, vem cá. O senhor pregou errado. Sabe o que eu vou dizer? Igreja Noiva do Cordeiro, me perdoe. Eu falei isso aqui errado. Mas não venha com argumento. Me traga a Bíblia. Não vem com o que eu acho. Não vem com o que eu penso. Vem com a Bíblia. Vem com a palavra de Deus. Vem com a palavra de Deus. Sabe por quê, meu bispo? Porque o meu Jesus vai dizer: bem-aventurados, e será muito feliz quem tem fome e sede de justiça. Sabe o que é fome? É um apetite. Não é uma fominha, não é comer uma ei, sabe qual é o problema da igreja hoje? Só come coxinha, só come pizza, só come salgadinho. Come, tira o apetite, mas não enche. Eu profetizo que a partir de hoje você começa a comer é nervo, é tutano, é jabá, é carne de sol. A palavra de Deus vai dizer: ai, Jesus! Sabe qual a diferença nossa do judeu? Lê aí, bispo. Gênesis capítulo 1, verso 1. Você sabe de qual? Não precisa nem abrir. No princípio, Deus criou o céu e terra. Quando o judeu lê isso aqui, o judeu acredita, Vera, que fala de novo. E Deus criou céus e terra. Céus e terra. Quando ele lê isso, ele acredita que a palavra passou pelo terno, passou pela camisa, passou pela pele e gridou nos ossos, meu irmão. Até o tutano. Para de comer coxinha. Para de comer pizza. Ei, tem que ser um alimento sólido. Tem que ser um alimento sólido que vai te dar sustância para ter uma grande caminhada na terra. Quem está entendendo? Não, mas eu ouvi louvor o dia inteiro. Glória a Deus. Louvor, Deus habita no meio do louvor. Mas louvor não muda o caráter de ninguém. Posso falar ou não pode? Nós estamos vivendo um tempo da modernidade, da vaidade, onde todo mundo quer ficar bonito. Haja vista olhar para os artistas. Eles começam a mexer. Aí eu olho e falo: o que aconteceu com essa peste? Aí eu boto o óculos que eu não enxergo direito e falo: rapaz, esse cara está estranho. Pode falar ou não pode? As irmãs estão parecendo coringa. Dá um sorriso, vai nos ouvidos. Você repara que é todo mundo igual. Repara. Parece todo mundo, tudo irmã. A boca está no ouvido, parece o coringa. Aleluia. Tá tudo. Quem está entendendo? Pode falar ou não pode? A velhinha está mais velha que minha mãe. A irmã diz que está fofa perto dela. Ela está toda apertadinha, toda esticada. Quem está entendendo? E os vasos indo na mesma peleja. Você olha para o vaso. O que você fez? Eu fiz uma harmonização facial. Que desgraça de harmonia foi essa?
Você pregou aqui, Shabbat Shalom, o que significa? Deus meu, porque... Shabbat Shalom, você pregou aqui, a harmonia de Deus na batalha espiritual. Shabbat Shalom, se fala de sexta-feira, a partir das 6 da tarde até o sábado, 6 horas. Shabbat Shalom, como é que está a tua harmonia com o teu Deus? Com o eterno, isso. Ei, olhe para cá, olhe para mim. Jesus está fazendo um transplante, olhe para cá. De graça, William, sem cirurgia, sem bisturi, sem sangue, sem internação. Jesus está fazendo um transplante de caráter de graça. Não tem no SUS, não tem no convênio particular, não tem na clínica particular, não tem no shopping nem nos Estados Unidos, só tem na igreja onde tem a palavra. Eu profetizo que Jesus faça um transplante. Só muda o caráter quem tem uma palavra. Só deixa de ser mentiroso quem tem uma palavra. Só deixa de ser sem vergonha raparigueiro quem tem minha palavra. Só larga as drogas quem vai ter minha palavra. Só muda de vida de verdade quem tem minha palavra. Levante as duas mãos para acabar. Eu profetizo uma autoridade espiritual como nunca houve na sua vida, através da palavra. Palavra, 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 palavra. Irmão, o Senhor me revelou hoje de tarde. Tem muita gente que vem para a igreja, a gente prega, ele não sabe nem o que eu estou falando. Deus vai tirar você dessa ignorância, vai te colocar num lugar de entendimento a partir de hoje. Palavra, eu profetizo um avivamento bíblico neste lugar. Chega de só um povinho crescer na palavra. Todos têm que crescer na graça e no conhecimento, porque Jesus disse em João capítulo 15, aleluia, aleluia, verso 7 diante, ele vai dizer: Jesus disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres em meu nome e o Pai o concederá. Você não está entendendo, eu vou repetir. Começa a temer e conhecer a palavra, e tudo aquilo que você orar, o bispo prega muito, mas é safado, não serve, sacana, não serve. Sabe qual o problema de hoje? Que nos púlpitos brasileiros se trocou o caráter pelo talento. Ai, aquele irmão, uma benção. Pode falar ou não pode? Quando ele vem, eu fico até arrupiada. Ele taca fogo, cuidado. Você pode estar sentindo outra coisa por ele e não deve ser a palavra. Escute. Taca fogo na igreja. Se é casado, cadê a esposa? Não pode vir. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você nunca vê. Todo apertadinho, como diz o Luiz, todo cheiroso. Casado, eu sou casado com fulana, tem uns filhos. Cadê? Não tem, não vê. Não pôde vir hoje, amanhã também não pode. E o mês que vem também não pode, o ano que vem também não pode. Nunca vê. Vou falar rasgadinho aqui. Eu conheço pastores que eu nunca vejo uma foto dele na igreja dele. É só na igreja dos outros. É só na igreja dos outros. Hoje a Assembleia de Deus, Madureira. Não tem uma foto na igreja dele com o pastor dele. Não tem uma foto dele com a família, com o filho, em lugar nenhum. Não tem. Não tem. Não tem. Aí eu vou falar. Pode falar, bispo? Fala, bispo. Sabe quem vai postar foto da sua igreja e com a sua família? Quem teme a palavra. Está ali, ó. Maria Eduarda, João Marcos, Mateus.
Cheguei no apóstolo Geraldo, sabe o que ele disse? Oxê, cadê a irmã Elane? Falou, já me chamou para as ideias. Eu falei, ô meu pai, ela está dirigindo o culto, o bicho vai pregar. Ele disse, não me venha mais daqui sem a irmã Elane. Quem está entendendo? Quem está entendendo, meu irmão? Sabe o que ele me disse? Marquinhos, Deus mandou lhe ungir, mas tem uma condição. Eu falei, qual? Ele disse, tem que ser tu e a irmã Elane. Palavra, família. Aravá, chorebadá. Eu profetizo um avivamento bíblico sobre a tua vida. Essa Santa Ceia vai ser a Santa Ceia, aleluia, do poder espiritual pela palavra. Eu profetizo que quando você comer e beber, você vai amar esse livro aqui. Você não vai ter vergonha de andar com ele. Você não vai ter vergonha. Vergonha é falar dele e não viver ele. Vergonha, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é pregar ele e não viver, aleluia. Porque quem prega está com a casa, está com a família, aleluia. Aí está a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Pastor, não pode sair para pregar? Pode, mas a Bíblia diz fazer bem ao todo, mas principalmente da casa do Senhor, aos hospedeiros da fé, aos domésticos. O que adianta? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus me dá o dom da palavra. Escute, eu tenho promessa na minha vida de pregar a palavra. E o Senhor falou assim: primeiro você vai pregar para o meu povo. Você vai pregar, repregar, 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 repregar. Ai, e quando aconteceu o que vai acontecer em Jeremias capítulo 31, verso 1, e vai chegar um tempo, levante a mão, deixa eu profetizar na sua vida. Jeremias 31 vai dizer, e vai chegar um tempo aonde ninguém vai precisar mais exortar ninguém, aonde ninguém vai precisar exortar ninguém. Sabe o que Jeremias está dizendo? Não vai ter mais divisão, Rafael, não vai ter mais contenda, Tiago. Sabe por quê? Porque todos terão a minha palavra guardada no seu coração. Abate palma para Jesus, coloque-se de pé. Bote a mão no seu coração, mão direita para nós servir a ceia. Ezequiel capítulo 36, verso 26. E eu vos darei, e vos tirarei o coração de pedra, e darei um coração novo, um coração de carne. E junto dentro desse coração colocarei o meu espírito, os meus mandamentos e a minha lei. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus.